Bom, vamos lá, voltamos aqui, deixa eu arrumar o celular. Bom, então, minha gente, dando continuidade àquela nossa conversa lá no nosso encontro do Zoom, esse vídeo está aí gravado, né? Foi um encontro muito bacana. Nós falamos então dos primeiros signos, né? Nós começamos ali por Áries, falamos do signo de Touro, falamos de Gêmeos, falamos de Câncer, falamos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, né? E aí foi quando nós tivemos a nossa maior polêmica da noite, não é mesmo? Dentro deste signo tão misterioso e tão polêmico, né? Então, agora, neste momento, como nós não conseguimos gravar a aula de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, nós vamos fazer a aula gravada por aqui. Só um minuto. Nós vamos fazer a aula gravada por aqui. Então, gente, quem é Sagitário? Sagitário é este serzinho aqui. Isso é outra coisa também. Eu tentei fazer, a minha ideia de fazer as aulas pelo Zoom era de justamente poder trazer as imagens no computador, né, para vocês verem ali bonitinho e tudo. Mas, apesar de ter o ascendente em Aquário, que faria de mim uma pessoa extremamente moderna, para frente, inventiva e tudo mais, e tecnológica, eu não consegui me conectar a essa energia. Então vai ser aqui pelo livrinho mesmo, pela capa, porque a capa deste livrinho, aliás, essa coleção da Bel Hadar é maravilhosa, se chama Você e a Astrologia, é uma coleção maravilhosa, é uma coleção antiga já, tem algumas boas edições depois, da editora Pensamento. Coleção muito, muito boa. Dá para ter uma boa ideia de cada um dos signos. E tem os 12 signos, tem todos os signos na coleção, tá bom? Então, quem quiser ter um material mais específico para cada signo, veja, é um livrinho, é pequeno, mas são 100 páginas de cada signo. Então, tem tudo que vocês podem imaginar, tá bom? E depois tem outros livros também que eu vou indicar, que eu vou colocar a referência e vou colocar também alguns livros em PDF no nosso grupo, no nosso Drive, tá bom, minha gente? Então vamos lá, Sagitário. Sagitário é este ser aqui, que ele é metade animal, metade humano, e ele traz esse arco e flecha, né? Apontando para o alto, sempre. O símbolo de Sagitário no mapa sempre vai ser este símbolo aqui, a seta, tá bom? Então, vejam no mapa de vocês aonde vocês têm esse Sagitário, já para vocês irem se inteirando das características deste Sagitário. Depois nós vamos entrar nos planetas e nas casas para que vocês possam entender o que esse Sagitário representa na área da vida de vocês em que ele está, tá bom? E no planeta em que ele está. Então vamos entender quem é este ser aqui. Então Sagitário, ele vem trazer, ele está associado às nossas buscas, às nossas metas, a nossa consciência de que existe muito mais do que aquilo que a gente tem por perto de nós. É a nossa capacidade de transpor as nossas barreiras, os nossos limites. Então, o Sagitário, ele vai estar sempre buscando aperfeiçoamento, ser melhor, ultrapassar os próprios limites, né? Sejam limites do corpo, que aí é esta parte aqui deste... Nossa, me faltou totalmente o centauro, deste centauro. Então, o Sagitário, ele vai sempre buscar transpor os limites do corpo, que é a parte animal, ou os limites da mente, que é a parte humana, ou os limites dentro da consciência espiritual, os limites do
inconsciente, a fé, a espiritualidade, a expansão da consciência, que é o divino e representado por este arco e flecha, tá bom? Então, Sagitário ele vai estar sempre com o desejo de ir além, né? Em geral, o Sagitário é aquela energia. Sabe aquela coisa que você tá ali numa coisa e de repente alguém vem e fala um negócio pra você e passa ali um tempão, mas a coisa acontece e a pessoa acerta com firmeza, né? Isto é a energia de Sagitário, é mais ou menos aquela coisa, a capacidade de enxergar aquilo que normalmente as pessoas não enxergam, ver além. Então é você imaginar que todos nós temos o nosso caminho. E nós estamos ali olhando para o nosso objetivo, que é chegar até a montanha. Porém, para Sagitário não. Sagitário, ele vai querer chegar e ele quer ver além da montanha. O que tem além da montanha? Eu não quero me contentar só com a montanha. Eu quero ir além, eu quero me desafiar, eu quero superar os meus limites. Os limites da minha mente, os limites do corpo, os limites da minha espiritualidade. Então, Sagitário está sempre relacionado com as nossas buscas. O que nós buscamos, como nós buscamos, de que forma nós buscamos, né? Então, é imaginar que é sempre aquele ser que está direcionando os seus objetivos para frente e para cima. Porque vejam, ele tem este arco aqui que está sempre apontado para cima, né? Então, é uma energia muito positiva. O que acontece? Sagitário é um signo, uma energia que fala sobre pensar grande, pensar alto. É uma energia que rege os grandes mestres, os grandes professores. Então, é muito comum que a gente encontre, dentro desses 3 tipos de energia de Sagitário, grandes professores, grandes mestres, pessoas com uma capacidade intelectual muito grande, né? Ao mesmo tempo, também é possível que a gente encontre grandes atletas, atletas que estão acostumados a superar os seus limites, sabe? Que nem aquele nadador, o Phelps, é tipo aquilo, o cara ele tá sempre ali pensando em ganhar mais segundos, dar mais, se dedicar mais, superar os próprios limites do corpo para encontrar, para se conectar com novos desafios. E nunca vai estar bom, sempre vai ter um desafio depois do momento que ele chegar. Então, a energia de Sagitário é uma energia muito bonita, fala sobre as nossas buscas espirituais, nossas buscas intelectuais, o desenvolvimento do nosso corpo físico, né? Claro que não precisa ser tudo isso junto, né? Cada ser humano vai ter ali uma linha de cada Sagitário vai ser um Sagitário, né? Às vezes ele vai ser mais intelectual, às vezes ele vai ser mais espiritualizado e às vezes ele vai ser mais conectado com a capacidade de transpor os próprios limites do corpo, tá bem? Como já disse aqui. Na nossa live sobre os opostos complementares, eu falei também sobre como equilibrar características desafiadoras de Sagitário. Quais são características desafiadoras de Sagitário? E aí, se vocês puderem, eu vou tentar gravar na tela eu vou colocar a live na tela do computador e vou tentar gravar a tela para deixar essa live salva aqui no nosso canal, aqui na página do nosso canal, tá bom? Então, assistam lá a live, tá muito interessante. O que Sagitário tem de mais desafiador? A inflexibilidade, né? Em geral, Sagitário, quando coloca uma meta, um objetivo, ele vai até ele chegar lá e ele não olha ao redor. É mais ou menos como a energia do touro, né? Porém, o touro, ele traz os teus objetivos dentro do campo material profissional. Já o Sagitário, ele vai traçar os teus objetivos dentro de se desenvolver intelectualmente, espiritualmente. Então, se, por exemplo, o Sagitário coloca na cabeça que ele precisa se dedicar ali para aquele cursinho para passar no vestibular, ele não vai fazer nada além de estudar.
Nada. Porque ele não vai se contentar em passar na prova. Ele vai querer não só passar na prova, como ser o primeiro, como dar aula para aqueles que não passaram na prova. Ele quer ser o melhor sempre, em tudo que ele fizer. Nível de excelência altíssimo, né? Ele quer ser o melhor, ser a referência, ser visto como um grande mestre, um grande professor, ainda que ele não ensine. Mas ele quer ser visto como o melhor naquilo que ele estiver fazendo. Então, qual é o risco disso? Que Sagitário se torne um pouco inflexível. Que Sagitário se feche um pouco para as trocas, porque ele está tão focado ali naquele objetivo que raramente ele vai estar naquele movimento de troca, né? O que eu posso aprender com o outro? Ele até se movimenta, porque o Sagitário ele é bem movimentado. Ele curte, né? Conversas, trocas e tudo mais. Mas não é aquela troca do tipo, o que você pode me ensinar? Será que o que eu sei é isso mesmo? Ou você tem um novo ponto de vista para me ensinar alguma coisa, para eu mudar a minha forma de pensar? Então, Sagitário, em geral, vai ser muito inflexível. E aí, lá na live, a gente traz as energias de Gêmeos para equilibrar esse signo, né? Também é importante que Sagitário observe a capacidade de aproveitar o caminho dentro daquilo que ele determina como caminho para chegar até os objetivos dele. Aproveitar o caminho, desfrutar das belezas do caminho, né? Então, essa é a energia de Sagitário, né? É importante que Sagitário abra mais a sua visão, seja mais flexível, reverencie as trocas, observe novos pontos de vista. Então, se por exemplo eu tenho Sagitário na casa 4, talvez seja importante eu observar a virginiana chata, né? Talvez seja importante eu observar o quanto que eu sou, por exemplo, inflexível nas minhas relações familiares, né? Se eu tenho Sagitário na casa 3, talvez seja bom eu observar o quanto eu sou inflexível na minha comunicação, na minha forma de aprendizado, né? É muito importante a gente olhar isso. Se eu tenho Sagitário, apesar de Sagitário reger a casa 9, que é a casa da fé, da espiritualidade, a casa de Deus, se eu tenho Sagitário num aspecto tenso na minha casa 9, é importante que eu observe o quanto que eu talvez precise abrir a minha capacidade de observar novos pontos de vista, novas filosofias. Porque o Sagitário muitas vezes é aquele cavalo de corrida que tem aquele treco aqui assim, que na live o pessoal falou um monte de nome lá, eu chamo de tapa-olho. Tem aquele tapa-olho aqui assim, e aí o que acontece? Ele pode desenvolver uma visão muito rígida das coisas, é aquilo e pronto. Não existe nada além da verdade que eu acredito, que é esta verdade aqui. E aí, se esse Sagitário está ali com algum aspecto tenso na casa 9, talvez ele venha trazer um pouco de inflexibilidade e rigidez com relação a se abrir para novos pontos filosóficos, novas religiões, em geral, novas filosofias de vida, assuntos da espiritualidade, né? Em geral, aquelas pessoas que são muito fechadas, assim, questão fechada com relação a filosofias, as verdades absolutas, né? Em geral, esta energia representa muito este Sagitário de casa 9, né? Não estou dizendo que é uma regra, que todo mundo que é assim muito rigoroso tem o Sagitário na casa 9, não é isso. Mas é um exemplo do que é essa energia, tá bem? Então, vamos agora para o signo de Capricórnio. Olha que lindo, a cabra montanhesa. Capricórnio, ele vai representar então a cabra montanhesa. Ele vem neste símbolo que é uma letra N de navio. E quando a gente faz o desenho com a mão, a gente desenha o N e desce aqui uma curvinha para baixo. É mais ou menos tipo fazer essa curvinha assim, sabe?
Mas no coisa digital aí, nos teclados e tudo, não existe esse símbolo, né, de Capricórnio. Então ele é este símbolo aqui, que tá ao contrário, mas que é uma letra N com essa espécie de curvinha aqui que acontece nesta representação, tá bom? O que representa isso? O que representa esta curvinha, né? Esta curvinha, ela representa a porção interior deste Capricórnio, porque o Capricórnio, ele sempre vai estar associado ao trabalho duro, ao desenvolvimento, à dedicação. Então, Capricórnio, ele fala de pragmatismo, perseverança, disciplina. Eu tô olhando sempre para cá, gente, porque eu bolei uma mesa aqui e coloquei algumas colinhas para mim, para eu conseguir fazer os vídeos de forma mais objetiva, tá bom? Então, aliás, não se sintam incomodados, eu espero que não, mas eu de vez em quando vou olhar aqui para pegar as referências dos meus materiais, tá bom? Então, porque como eu já disse e digo sempre nas lives, a gente não pode, eu acho, aliás, muito desnecessário a pessoa que não consegue, né, ter uma colinha porque confia na memória. A memória muitas vezes prega peças na gente, né? Então, mas nem sempre fui assim, porque eu, como uma boa virginiana, e aí falando, né, do signo de Virgem, eu, como uma boa virginiana, bastante controladora, né, bastante rígida comigo, exigente comigo, na mania de querer ser perfeita naquilo que eu tô fazendo, durante muito tempo eu sofria achando que eu precisava e que onde já se viu alguém falar alguma coisa sem saber decor, né? Alguém que fala ali, faz um discurso e precisa de um roteiro. Como assim a pessoa precisa de um roteiro, de uma cola? Ela não sabe o que ela tá falando? A gente sabe, mas a nossa mente, ela vai às vezes para lugares e aí a gente acaba criando conexões e fazendo conexões que na nossa mente tá tudo certo, mas que para quem tá assistindo, para quem tá ouvindo, ficou confuso, ficou perdido, né? Então é muito importante. Isso que eu tô dando para vocês é um exemplo de como a gente pode se harmonizar com as energias do nosso signo, né? Então a gente deixa, eu como virginiana, com o passar dos anos, eu comecei a me harmonizar com o meu signo solar, né? Olhar para a energia de Virgem e entender que eu posso ser melhor naquilo que eu faço, sim. Eu posso procurar desenvolver novas ferramentas de aprimoramento, sim, mas em primeiro lugar, nada é perfeito, a perfeição não existe. Aliás, isso é uma escola constante para mim, né? Faça do jeito que tem que ser feito, mas não se preocupe que seja perfeito, né? Procure ter ferramentas ao seu redor para garantir que você não se perca, porque isso é muito comum, né? Então, com o passar dos anos, a gente precisa realmente ir se harmonizando. Eu vou fazer, depois que eu terminar esse vídeo aqui, eu vou fazer um videozinho rápido sobre Sol, Lua, Ascendente, meio do céu, apesar de que não é a aula sobre planetas, mas para a gente entender um pouco sobre como cada uma dessas energias trabalham, e aí até vamos trazer algumas questões relacionadas ao desenvolvimento de cada uma dessas características, tá bom? Então vamos lá, voltando aqui para nossa cabra montanhesa, Capricórnio, que é este ser magnífico que rege a casa 10, uma casa importantíssima no nosso mapa. Como eu disse no nosso encontro ali pelo Zoom, que não deu para gravar, infelizmente, a segunda parte, mas Capricórnio, ele vem tratar de questões muito importantes. Capricórnio fala de todos os nossos esforços e de como a gente se dedica e se coloca dentro de uma disciplina para realizar os nossos esforços, para transformar os nossos talentos em recursos, em dinheiro, né? Capricórnio, ele sabe que ele precisa ter condições, ele precisa ter uma boa casa, ele precisa ter ali, deixa eu arrumar aqui, pronto.
Ele precisa ter ali uma boa casa, ele precisa ter conforto, ele gosta de ter conforto, né? Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa descobrir quais são as melhores características dele, os melhores talentos que ele tem, e dentro daquilo desenvolver os melhores talentos dele a fim de transformar aquilo em recursos, né? Capricórnio é um signo de terra, então é um signo bastante pragmático, dedicado, disciplinado. Ordem. Ordem é a palavra de ordem para Capricórnio, né? Trabalho duro, dedicação, perseverança e ordem. Capricórnio, ele realmente tem essa energia muito focada e muito disciplinada. Em todos os aspectos, o Capricórnio, aonde ele estiver no mapa, em qualquer planeta que seja, ele vai trazer esta ordem, esta disciplina, a visão séria da coisa, né? A nossa capacidade de colocar o nosso emocional de lado e fazer a análise racional daquilo que está acontecendo naquela casa astrológica ou com aquele planeta em que Capricórnio está, né? Então, Capricórnio são os nossos esforços racionais, né? Porém, existe uma outra parte de Capricórnio, que é aquele rabicozinho que eu falei aqui, ó. Este rabicozinho, né? Que ele é a parte emocional. Capricórnio é uma cabra montanhesa, porém na representação dele na mitologia é uma cabra, é um ser, né? Metade cabra, metade peixe. O que significa que, e aí o corpo é peixe, uma mosquinha, o corpo é peixe e a parte das pernas, né? E da cintura para cima é cabra. O que significa isso? Significa que, mesmo por trás de tanta rigidez, de tanta disciplina, porque vejam, Capricórnio traz o arquétipo do ancião, o ancião sábio, não o ancião que acha que sabe tudo, né? Na sua luz é o ancião, a sabedoria do ancião. Então, da cintura para cima, assim como o Sagitário, que da cintura para cima são os nossos aspectos intelectuais e mentais, Capricórnio, da cintura para cima, os nossos esforços mentais e intelectuais dentro da disciplina, do desenvolvimento, dentro do pensamento lógico, dentro da seriedade, dentro do que precisa ser feito, né? Do afinco, da dedicação, até mesmo muitas vezes dentro de uma certa rigidez de pensamento, né? E aí ele traz da cintura para baixo este ser metade peixe, o que significa que mesmo que por trás de toda esta rigidez existe um ser extremamente sensível, extremamente delicado, um ser que percebe as energias do ambiente ao seu redor, um ser que percebe as energias das trocas das pessoas, que consegue captar energeticamente o que está rolando, um ser que se condói, que se ressente, condoer, existe, um ser que sente intensamente o seu emocional, né? Olhar para a energia de Capricórnio com esse ser metade cabra, metade peixe, é a gente se conectar sim às energias de peixes, por exemplo, né? Então, por fora, uma casca, uma rocha, a cabra montanhesa, que sobe e escala a montanha, porém por dentro, um emocional extremamente sensível, né? Quando a gente vai aprofundar dentro dos estudos dos cristais e das ervas para cada signo, no módulo do mapa energético, do módulo da harmonização do mapa. Para vocês terem uma ideia, o Capricórnio, eu tenho até aqui, deixa eu pegar meu caderno aqui para falar para vocês. O Capricórnio, ele traz dentro dos cristais específicos de harmonização e equilíbrio, ele traz, além da parte terra, de aterramento, né, que é a ônix, o âmbar, o olho de gato, a turmalina negra, o quartzo fumê, que são todos aspectos
que vão ajudar com que esse Capricórnio tenha uma maior capacidade de visão e percepção de oportunidades, ao mesmo tempo de se dedicar e de fazer os seus movimentos com afinco, com disciplina, né? Ele também tem toda uma parte que cuida do coração. Então ele também vai ter a turmalina verde, o quartzo verde, a esmeralda, né? A malaquita, que são cristais que vão trabalhar em primeiro lugar a energia do chakra cardíaco. Então, ao mesmo tempo que ele trabalha as bases, que é a estrutura, porque Capricórnio ele vai trabalhar a nossa estrutura, o quanto que nós estamos prontos para estruturar os nossos planos, os nossos objetivos, por isso que ele é disciplinado, né? Por isso que ele é perseverante, pragmático, porque ele sabe que só dá para conquistar os objetivos com ordem, mas ao mesmo tempo ele também traz a energia desses cristais verdes que vão trabalhar o chakra cardíaco, que vão trabalhar a harmonização e a cura de emoções que ele não tem a habilidade de expressar. Capricórnio, infelizmente, traz essa dificuldade em colocar as emoções, né? Então, este trabalho, e aí na live sobre os opostos complementares, eu falo sobre isso, sobre o olhar de Capricórnio para Câncer. Por quê? O Capricórnio, ele, como eu disse no nosso Zoom, o Capricórnio, ele não tem tempo para olhar para o emocional. O Capricórnio, para o Capricórnio, tempo é dinheiro. Então, ele não vai olhar para o emocional dele. Aliás, é uma característica de alguns signos, inclusive, né? Ele não olha para o emocional dele. E por que ele não olha? Ele não olha porque ele não tem tempo para isso. Porque tempo é dinheiro. Porque ele precisa chegar no topo da montanha. Vejam, é uma cabra que está escalando, né? Ele precisa chegar no topo da montanha. Ele precisa alcançar o objetivo principal dele, que é chegar naquele cume, escalar aquela montanha. Ele precisa estar atento ao que tem que ser feito hoje. E quando ele olha para o emocional, ele vai trazer memórias do passado ou preocupações do futuro. Então ele não tem tempo para isso. O Capricórnio precisa olhar para o hoje. Quando a gente fala de Capricórnio, é imaginar, trazer mesmo para nossa mente essa imagem aqui, este serzinho, esta cabrinha tão linda. Imaginar que, e aí é que eu não tenho imagem, senão eu mostrava, mas quando a gente olha para essa cabra, que é a cabra que representa o signo de Capricórnio, a cabra montanhesa, eu acredito que muitos de vocês já devam ter visto aquelas imagens nos Andes, por exemplo, ou em outras regiões que tenham essa cabra, aquelas montanhas altíssimas, altíssimas, que você até olha assim e vê aquela nuvem assim lá em cima, que você não consegue nem ver o cume da montanha, né? E sempre tem um pontinho branco ali enfiado naquela montanha, e aquele pontinho é uma cabra. Agora vocês imaginem se essa cabra tivesse ali só olhando para aquele cume, o futuro, né? Ou só olhando lá para baixo, para tudo que essa cabra já fez e percorreu, que é o passado, olhando ali para a base da montanha. Será que essa cabra não ia tropeçar ali nas próprias pernas, nas pedrinhas do caminho e cair, de repente, perder tudo aquilo que foi feito até aquele momento, toda aquela dedicação, todo aquele esforço? Então vocês entendem que Capricórnio, gente, não tem tempo para olhar para o que vai ser e nem para o que foi. Capricórnio é assim, ó, papo reto, presente, o que eu tenho que fazer agora. Eu tenho que prestar atenção no presente, no aqui e agora. Capricórnio é estar presente no aqui e agora, né? E aí é claro que ele vai ter desafios emocionais, né? Olhar para esse coração, trazer o entendimento das emoções. Em geral, capricorniano, Sol em Capricórnio, e aí eu tô falando de Sol, tá? Sol em Capricórnio, em geral, vai trazer, assim, uma pessoa muito
com um desenvolvimento muito bom no trabalho, não quer dizer que ela seja a presidente da empresa, não é isso. O Capricórnio, ele muitas vezes vai pular em diversas áreas de atuação, mas ele vai procurar ser o melhor naquilo que ele estiver fazendo. E cada uma dessas experiências vão trazer um propósito para ele dentro de um objetivo maior, né? Que é ser o melhor naquilo que ele está fazendo. Então é muito comum que pessoas que tenham Sol em Capricórnio tenham esta primeira impressão de pessoas muito bem-sucedidas, né? Inclusive uma característica curiosa, Capricórnio dificilmente vai ser uma pessoa multicolorida. Capricórnio vai ser aquela pessoa que vai gostar de preto, branco, cinza, camisetas, de repente até camiseta de filme ou de desenho, mas nada que exija muito esforço de combinação. Porque Capricórnio, gente, Capricórnio não tem tempo para perder com qual roupa eu vou usar, entende? É diferente do virginiano, por exemplo, a louca, né? Que fica pensando na combinação da cor com a meia, com o blush, com, enfim, né? Mesmo que não esteja aparecendo, mas ficou pensando ali um tempão. O Capricórnio não, o Capricórnio ele não tem tempo para perder. Tempo é dinheiro, tempo é trabalho, tempo é dedicação.